Que privilégio compartilhar com você a palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje, para tratar dos assuntos mais importantes da Bíblia, o amor de Deus. Tão grande amor, maior amor. E vamos basear esta mensagem em João 3,16. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é considerado o Evangelho em miniatura. É a síntese, o resumo de toda a verdade das Escrituras com respeito à nossa salvação. Jesus está conversando com Nicodemos quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o maior amor. E eu quero destacar algumas verdades nesse texto. Primeiro, o maior doador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus é o Criador do universo. Deus é o sustentador da vida. Deus é aquele que está no trono e governa as nações. Deus é o soberano Senhor, glorioso Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O Deus que é justo, santo, fiel, verdadeiro, perfeito em todas as suas obras. Este Deus ama você. Mas não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu estas palavras na cruz do seu Filho. Ele é o maior doador, porque diz a Bíblia que ele, ao nos amar, não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Entregou-nos o seu Filho, não para vir ao mundo e ser aplaudido pelos homens, ser honrado pelos homens, mas entregou o seu Filho para ser cuspido pelos homens, esbordoado pelos homens, verter o seu sangue e morrer em nosso lugar, em nosso favor. Ele nos amou não porque viu em nós virtude para ser amados, não. Ele nos amou com amor abundante, ele derramou o seu amor sobre nós. Com amor imerecido, ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Ele nos amou com amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é o maior doador. Mas há uma segunda verdade nesse texto. A maior dádiva. Deus não deu ouro e prata, as riquezas minerais, as riquezas vegetais, as riquezas animais. Deus, sendo dono de tudo, Ele deu o melhor. Ele deu tudo. Ele deu a si mesmo. Ele deu o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. O apóstolo Paulo chegou a dizer que dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode até ser que por um justo alguém resolva morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia chega a dizer em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, da carne,
do mundo, do diabo, estávamos nós sujos, contaminados, depravados, condenados, mas Deus, por amor, por causa da sua muita misericórdia, nos deu vida e nos salvou mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Que dádiva maravilhosa! Quem de nós daria o filho para morrer por alguém? Por mais achegado que fosse esse alguém? Pois Deus deu o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Mas em terceiro lugar, esse texto vai falar para nós do maior necessitado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Deus deu o seu Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Quem somos nós? Os maiores necessitados. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por omissão. A Bíblia diz que não há nada de bom em nós. O melhor de nós, as nossas justiças, não passam aos olhos de Deus de trapos de imundícia. Deus não nos amou, Deus não nos deu o seu Filho por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus foi capaz de amar infinitamente os objetos da sua ira, porque nós éramos outrora filhos da ira. E Deus nos amou e nos deu o melhor, o seu Filho, sendo nós os maiores necessitados. Mas ainda, a Escritura diz que Deus nos deu no seu maior amor o seu Filho para o maior propósito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui tem 3 verdades que eu destaco. Primeiro, você só pode ter vida eterna se você crer em Jesus. A salvação não é mérito, não é conquistada por obras. Ninguém é salvo porque pratica obras de caridade, ou ninguém é salvo porque frequenta esta ou aquela igreja, esta ou aquela religião. A salvação não é um caminho que nós construímos da terra para o céu. A salvação não é uma iniciativa humana, mas divina. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que passamos a amar a Deus e em resposta a Deus passou a nos amar. Não, Deus nos amou primeiro. Então, é pela fé que você é salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A segunda coisa que esse texto destaca é que existe sim condenação, para que todo que nele crê não pereça. E perecer aqui não é aniquilamento, não é deixar de existir, não é voltar ao niilismo, não. Perecer aqui tem a ver com condenação eterna. Quem está tratando deste assunto tão solene, tão grave, é o próprio Jesus. Ele está dizendo que ou você crê em Jesus, ou você perece. É arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer eternamente. Eu sei que esse tipo de mensagem pode não ser palatável, pode não ser politicamente correto. Tratar de condenação eterna é um assunto que mexe com a nossa estrutura de vaidade humana, fere o nosso orgulho. Mas é melhor você ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. É Jesus quem nos alerta que, a não ser que você creia em Jesus Cristo, você vai perecer. Apesar de ser uma pessoa boa, apesar de ser uma pessoa honesta, apesar de ser uma pessoa trabalhadora, apesar de ser uma pessoa religiosa, apesar de ser uma pessoa que frequenta talvez uma igreja, ou apesar de você fazer tantas coisas positivas, mas não há outra saída. Ou crê em Jesus, ou perece.
Mas esse texto nos alerta para esta verdade bendita, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje o Senhor Deus coloca diante de você a vida e a morte, a bem-aventurança eterna e a condenação eterna. Hoje Ele coloca diante de você o céu ou o inferno. O que você vai optar, o que você vai escolher? Se você crer, você tem a vida eterna, a salvação, o perdão, a redenção. Hoje Ele conclama você. Hoje Ele desafia você. Todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Essa vida não pode ser comprada, nem merecida. Não é uma medalha de honra ou mérito, não é um troféu que você vai ostentar. É graça, é pura graça. É uma coisa que você recebe sem merecer. Este é o grande amor de Deus, que estabeleceu um plano eterno de enviar o seu filho, seu único filho, para este mundo, para tomar o nosso lugar, para assumir a nossa culpa, para carregar sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado, para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação, para nos dar a vida eterna. Você agora mesmo pode ter garantia da vida eterna. É um presente. É gratuito porque custou tudo para Deus. Você recebe esse presente pela fé. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente do rei. Eu sou o mendigo, o rei é Deus, o presente é a vida eterna. Se agora você crer em Jesus, você tem a vida eterna. Foi Ele quem disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu vou orar com você, eu vou orar por você. Deus amado, eu quero te agradecer pela riqueza da tua palavra. E quero te pedir, meu Deus, que tu apliques esta verdade bendita no coração de todas as pessoas que nos assistem. Faça esta oração, em nome de Jesus. Amém.